Há algum tempo atrás nos reuníamos, conversávamos, nos abraçava, apertávamos as mãos, congregávamos juntos e de repente tudo isso foi cortado. Esse vídeo aqui de hoje é para você que está com saudade da igreja. E se você não tá, esse vídeo também é para você. Bem, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema, que tem causado aí muita preocupação em muitos de nós, Geralmente a gente estava muito acostumado com a nossa rotina, de ir aos cultos regularmente, semanalmente na igreja, e aquilo estava nos fortalecendo. Realmente, a palavra de Deus nos aconselha a não deixarmos de congregar, porque realmente é importante. Mas hoje eu gostaria de comentar aqui um pouquinho com você sobre como a gente pode ser a igreja mesmo no momento ao qual a gente está passando de isolamento social e muitos de nós tendo acesso às redes sociais. Gostaria que você analisasse comigo essa reflexão. Fica no vídeo até o fim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você gosta da temática, curte o vídeo e compartilha para que mais pessoas possam conhecer, tá? Porque o YouTube entende que se você curtir mais, ele vai mostrar para mais pessoas porque o assunto é relevante, tudo bem? Então assim, para a gente poder falar sobre a igreja, nós temos que entender que a igreja é como se fosse o santuário de Deus, Como assim o santuário? O que é um santuário? O santuário é um lugar onde a gente encontra a presença física de Deus, onde a gente encontra a presença de Deus, na verdade, Ali conosco. É um lugar sagrado, um lugar onde merece toda a reverência e todo o respeito devido ao local, que se encontra ali. E aí vem a pergunta, qual foi o primeiro santuário que existiu na Terra? Bem, o primeiro santuário que existiu nós podemos considerar o Jardim do Éden, ali com Adão e Eva. Por que, Daniel, o primeiro santuário foi lá? Porque lá que Adão e Eva tinham um contato face a face com Deus. A Bíblia nos diz que Adão e Eva se encontravam com Deus no momento da viração do dia, ou seja, no momento ali do pôr do sol, diariamente Deus ia se encontrar com o ser humano, e eu imagino Deus perguntando para ele, e aí Adão, como é que foi o teu dia? Oi Eva, como é que foi o teu dia? O que vocês fizeram? Que frutos vocês comeram? Quais foram as atividades que vocês se envolveram juntos? Mas aí a gente já sabe, a história era para ser muito bonita, só que infelizmente Adão e Eva desobedeceram a ordem divina e a gente hoje sofre com as consequências do pecado, mas Jesus está vindo aí, jaz às portas e a gente se verá em breve livremente, totalmente liberto do pecado. Amém? Então vamos continuar aqui, De lá do santuário edênico, a gente pode se considerar também outro tipo de santuário, como por exemplo a oferta de sacrifícios, Que os nossos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, todos eles ofereciam sacrifícios a Deus. Sacrifícios principalmente de ovelhinhas, Por que ovelhinhas? Porque as ovelhas, elas simbolizavam o Cordeiro, O Cordeiro de Deus que viria e morreria pelo pecado de todos, Todos esses sacrifícios que eram feitos simbolizavam e apontavam para Jesus, o Messias que viria. Então, logo após os sacrifícios, aí já foi ordenado o sistema de sacrifícios, aonde seria através do tabernáculo, da tenda da congregação, aonde ali Deus ele pede para que façam um santuário para ele, para que Deus possa habitar no meio do povo dele, da nação israelita. E é muito bonitinho ver a forma como era organizada, as tribos de Israel e o santuário ali no centro. Então a pessoa pecava, no momento em que a pessoa pecava, ela ia lá no santuário, levava a oferta, que no caso era uma ovelhinha, ou dependendo do seu pecado, poderiam ser até outros animais, e ela oferecia, aquele sacrifício ali para Deus em prol de remissão dos seus pecados. O interessante ali é a questão dentro do santuário havia um local chamado lugar santo e também havia o lugar santíssimo, No lugar santo o sacerdote ele poderia entrar ali, para poder fazer suas atividades. Agora no lugar santíssimo ele entrava ali apenas uma vez por mês, uma vez por ano. Por que ele entrava uma vez por ano, Porque aquele lugar era altamente sagrado, altamente santo. Lá nesse local santíssimo, no lugar santíssimo, havia a Arca da Aliança, que no centro dela haviam dois anjos, que ficavam em cima dela e que as pontas das asas dele
havia a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Então, tipo assim, qualquer pessoa, qualquer um de nós não somos capazes de ver a glória de Deus, porque senão nós simplesmente morreremos. Então, qualquer pessoa ali que se atrevesse a ir lá e ver, ou então se atrevesse até mesmo a tocar, como a gente vê alguns relatos na Bíblia, morreria, porque a gente não consegue ver a glória de Deus, né? Porque Deus, ele não é pecado, entende? Deus é pureza, Deus é santidade, Deus é amor e misericórdia, e logo a gente não consegue, né, ter mais esse contato face a face com Deus, justamente por causa que o pecado entrou na terra. Então agora Deus estaria ali, né, através da presença física, né, através daquela Shekinah, que era aquela, como se fosse uma nuvenzinha branca bem, como que eu posso dizer, bem radiosa, bem iluminada, mais do que o sol, e que ninguém ali conseguia ver. Então essa era a forma, né, e depois a gente vê que o santuário, esses tabernáculos, ele foi levado agora para um templo de pedra, né? Salomão foi o primeiro que criou um grande templo para Deus, né? Era um templo gigante, um templo imenso, feito de pedra, era esplendoroso, glorioso, e lá também havia o lugar santo, o lugar santíssimo, né? Só que agora bem mais elaborado, bem maior, entende? E no lugar santíssimo também havia ali os 2 anjos com as asas, né? A Arca da Aliança, que na verdade foi preservada, e que ali havia a glória de Deus, a Shekinah. Na verdade, o santuário, o esquema do santuário é uma representação do esquema do santuário que há lá no céu. Mas enfim, você vai entender mais na frente por que a gente está falando tanto do santuário. Daí a gente sabe que o santuário foi destruído, ele foi reconstruído, então Jesus veio, né? E ele olhou para o templo e viu as pessoas lá sacrificando, né? Ali em prol do pecado deles, para que eles pudessem oferecer, né, os animais como sacrifício a Deus. Então Jesus, ele veio e fez toda a diferença, porque ele era o Messias. Agora era Jesus, o Messias, que iria morrer pelo pecado de toda a humanidade, ou seja, isso iria acabar, não seria mais agora um cordeirinho que precisasse morrer, mas Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora morreria pelo pecado de todos. Então Jesus, por muitas vezes, ele falou que iria destruir o templo e iria reedificar ele em 3 dias. Inclusive soou muito estranho para os líderes fariseus, sacerdotes. Como assim que ele vai vir aqui destruir o nosso templo, o templo de adoração para Deus que a gente tem, que a gente oferece nossos sacrifícios, e vai reedificar? Quem é ele? Entende? O orgulho da nação israelita, principalmente ali dos líderes israelitas, eram tão grande que os levou à rejeição de Jesus. Mas Jesus veio, cumpriu o que ele tinha que cumprir no momento da morte de Jesus ali, que eles crucificaram Jesus. Jesus disse: está consumado, e a gente vê na palavra de Deus que no momento em que Jesus diz está consumado, há um terremoto e ele divide o santuário, né? E ali o véu do santuário se rasga em 2, ou seja, o que significa isso? Acabou. Acabou o sistema de sacrifícios. Acabou, agora não precisa mais sacrificar um cordeiro e tal. Agora o único e verdadeiro Cordeiro de Deus já foi morto, Jesus, que não tinha nenhum pecado. Inclusive eu recomendo você ler Isaías capítulo 53, que lá você vai ver um pouquinho desse momento tão doloroso, né, para Jesus, que pagou pelos nossos pecados. E hoje a gente pode ter vida em abundância através do sacrifício de Cristo. Então, quando as situações estiverem difíceis na sua vida, clame por Jesus. Clame pelo sangue do Cordeiro. Clame pela graça de Cristo, porque ela é abundante. A Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas lembra daquela Shekinah, daquela glória de Deus, que eu falei para vocês que ela era encontrada lá no santuário? Agora, para onde ela foi no momento em que o santuário praticamente destruído ali, né? Agora aquela Shekinah, ela vai para um outro lugar. E você quer saber onde que é? Você quer saber onde se encontra a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus hoje? Então convido você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, e a gente vai encontrar aonde se acha a Shekinah de Deus e aonde a gente pode encontrar ela.
tá bom? Se você já pegou a sua Bíblia, abre aí em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E o que você vai encontrar lá? Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Olha o que a Bíblia nos diz. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Opa, peraí. Então você está me dizendo que o santuário não é mais o templo feito de pedra onde eram oferecidos sacrifícios, mas que através da morte de Jesus agora eu sou o santuário de Deus? Sim, nós somos o santuário de Deus. Olha que grande responsabilidade, que grande privilégio que Deus deu pra gente. Porque no lugar de eu ir para um lugar, por exemplo, vamos supor que eu nasci aqui no Brasil, uma outra pessoa nasceu nos Estados Unidos e o santuário de Deus fosse lá em Jerusalém, eu iria ter que me deslocar até lá para poder ter a presença de Deus. Mas hoje a presença de Deus não é assim. Hoje a presença de Deus ela vai para cada pessoa que aceita o chamado, para cada pessoa que se entrega a Ele e que aceita viver uma vida de acordo com a vontade de Deus aqui para Ele, entende? Então nós somos o santuário de Deus, não é mais o templo de pedra, por isso que Jesus falou que Ele iria reedificar, reconstruir o santuário em 3 dias, porque agora a presença de Deus, a glória de Deus, ela veio habitar em nós. Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tende parte com Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, aqui nos deixa bem claro de que o meu corpo, o seu corpo é o santuário, é a casa de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita, mora dentro de mim, mora dentro de você, mora dentro de cada um de nós. Agora imagina Deus, através do Espírito Santo, vindo habitar dentro de você, da sua casa, do santuário dele. Como que ele está encontrando o seu corpo hoje? Ele está encontrando um corpo limpo, sadio, organizado ou um corpo sujo? Né? Isso serve de reflexão, porque realmente quando a gente vai receber a visita de uma pessoa muito especial na nossa casa, lógico que a gente vai organizar a casa para a gente receber aquela pessoa da melhor maneira possível. E hoje Deus, o nosso querido Espírito Santo, ele habita dentro de nós e obviamente ele quer e precisa de um corpo limpo, saudável, para que ele possa se conectar, para que ele possa ter contato com você. Vamos lá para um outro verso agora para a gente fechar aqui, que vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Olha só o que diz. Porque nós somos santuários do Deus vivente. Olha só, já é um pouquinho a parte ali do meio do verso. Diz que nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu povo e eles serão o meu povo. Então agora você consegue entender o que é a igreja? Porque aqui está falando, porque nós somos o santuário de Deus. Traduzindo, nós somos a igreja de Deus. Então, a falta, a ausência do culto físico, ele não pode tirar a sua missão que você tem de ser a igreja viva, entende? Então, assim, nesse momento eu gostaria de passar para você 3 dicas para você ser a igreja viva e para você fazer a diferença aonde você for, aonde você estiver. Inclusive, talvez você possa até já conhecer esse lema, que é o CRM, né? Comunhão, relacionamento e missão. Presta atenção nessas 3 dicas. Se você tiver um papel e uma caneta, anote aí, tá bom? Porque essas dicas são valiosíssimas. Primeiro passo para você ser a igreja viva de Deus em meio à quarentena. E, claro, em qualquer temporada, em qualquer momento da sua vida. Primeiro passo, comunhão. A comunhão com Deus é muito importante. A comunhão com Deus é a leitura da Bíblia mais oração, que é essencialmente importante para que a gente possa ter contato com Deus, para que a gente possa sentir Ele falando com a gente, entende? Então comunhão é muito importante e a comunhão ela deve ser diária, tá? Não deve ser algo semanal, algo quinzenal, algo mensal, anual. Não, a comunhão deve ser diária. E lembre-se que se você só consegue amar a Deus se você tiver relacionamento com Ele. E obviamente você só consegue ter relacionamento se você amar a Ele. Então entregue-se a Deus através da leitura da Bíblia, através da oração e que a gente possa fazer a diferença, né, em nossas devoções. Agora a gente vai para o próximo passo,
relacionamento. O relacionamento também é muito importante, porque já que nós somos a igreja, nós não nascemos para ser ilhas. Foi isso que eu aprendi, né, na missão. Nós não nascemos para ser ilhas, nascemos para nos comunicar. Então, relacionamento com o próximo é muito importante, ainda mais nessa temporada onde a gente está isolados socialmente. Então, assim, o relacionamento é essencial. Se você tem algum irmão na sua igreja que você sente que ele está meio calado, meio afastadinho, ligue para ele. Pode ter certeza que ele está precisando de alguma coisa. Nem que seja uma oração, nem que seja desabafar, nem que seja conversar. Demonstre preocupação, ligue para ele, entende? Mande mensagem para as pessoas e assim faça a diferença. Mande mensagem para as pessoas que são próximas de você, seus parentes, seus amigos, e demonstre que você realmente se preocupa com elas. E o último passo é missão. A sua missão nunca pode apagar e nem acabar, porque ela é essencialmente importante. Jesus disse que ele só viria quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo. E isso não é simbólico, isso é literal. Jesus nos disse mesmo que nós temos que levar a palavra de Deus, levar o amor dele, levar a salvação, a mensagem de Jesus Cristo, que ele veio, morreu pelos nossos pecados e que através da sua morte, sua morte e seu sacrifício, hoje nós temos direito à vida eterna. Muitas pessoas não conhecem sobre isso, então leve essas verdades a essas pessoas, tudo bem? Tem muitas pessoas aí que estão precisando e que estão próximas de nós e que infelizmente a gente não as ajuda, mas que seja um toque para que você possa cumprir essa missão, tá certo? Então foram esses os 3 passos: comunhão, relacionamento e missão. Esses 3 passos são importantes para você ser a igreja viva de Deus. E obviamente em breve nós passaremos por esse período de quarentena, ao qual Deus está nos dando essa oportunidade também para a gente poder se apegar, se firmar com Ele, Aproveite o tempo, já que se você fica boa parte do tempo em casa ou totalmente em casa, leia a palavra de Deus, ore, busque por assuntos espirituais, busque por conteúdos que vão elevar a sua mente e sua autoestima também, tá bom? E obviamente, logo após, quando passar esse momento de pandemia, eu sei que alguns locais já estão autorizando a reabertura das igrejas, daí então a gente vai ter aquela mesma felicidade do Salmo capítulo 122, verso 1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então essa deve ser a nossa alegria, estar na casa de Deus, estarmos juntos, mas como no momento não tem como nós estar lá, a nossa missão como igreja não pode acabar, tá bom? Então assim, que realmente possa ter feito uma diferença, para você esse vídeo. Sinta-se motivado, porque Deus, Ele está ansioso para voltar e para nos buscar. Se você encontra-se afastado dos caminhos de Deus, vem, ainda dá tempo. Se você ainda não se entregou a sua vida a Deus, também vem. Dá tempo de se entregar. Aproveite esse momento no qual a gente está buscando para buscar profundo conhecimento das Escrituras, sabe? E que realmente faça a diferença para você, tudo bem? Então que Deus te abençoe, peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal também, tá bom? E siga a gente também nas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook, Você pode buscar a gente lá no Ministério RTD, no Instagram você pode colocar lá tudo juntinho, Ministério RTD, que você nos encontra no Facebook também e obviamente também no WhatsApp, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia e que a cada dia a gente não se esqueça da nossa missão de ser igreja em meio às dificuldades. Fica com Deus, tchau, tchau!